Boa noite a todos aqui presentes, aos invisíveis, aos internautas que nos acompanham. Que Jesus possa estar presente em cada um de nós, nos dando paz, nos dando luz neste momento. Para que possamos juntos refletir sobre um tema tão desafiador nas nossas vidas. Porque todos nós já, pelas nossas fragilidades, já fomos ou ferimos alguém. A representação do que seja e a emoção do que venha a ser perdão, a sugestão de perdoar alguém, sugerem em nós interpretações variadas e que nós lemos no Evangelho a sentença de Jesus, perdoai os vossos inimigos, parece uma sentença que parece ser uma paulada mesmo na nossa mente, né? Nas nossas mentes, porque ainda é tão desafiador perdoar, porque mexe com o nosso ego, mexe com o nosso egoísmo, nosso orgulho principalmente. E normalmente quando falamos nessa palavra perdão, ou é a sugestão que ela nos vem à mente, as interpretações equivocadas sobre o que é perdão, pairam ainda e fazem com que muitas vezes nós nos sintamos até incapacitados para perdoar. Porque interpretamos como às vezes algo transcendental, que apenas é dado aos santos, aos anjos, aos arcanjos, e que nós, réis mortais, não seríamos capazes de perdoar, porque seria inatingível para todos nós, como sendo seres humanos. Ou então, como sendo algo de pouco esforço, uma banalização do seu sentido. Eu perdoo fulano. E assim, acha que nessa outra interpretação banal de que é fácil perdoar. Quando, na verdade, esses dois extremos nos perseguem as nossas vidas e fazem com que, muitas vezes, a gente tenha interpretações equivocadas em torno do perdão. No livro da norte-americana Robin Kazarjian, ela vai falar no livro do perdão, O Caminho para um Coração Tranquilo, e com base nas colocações que ela faz, principalmente em relação ao que não é perdão, para a gente poder chegar a conceituar o que é perdão de acordo com a doutrina espírita e, obviamente, com a sentença de Jesus quando ele disse, amai os vossos inimigos. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Reconcilia-te com o teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Então, são sentenças que Jesus enunciou há mais de 2000 anos e elas são até hoje lições imorredoras e que permanecem no nosso desafio constante de perdão e auto-perdão. Então, o que significaria, então, não perdoar? Na verdade, não é aprovar comportamentos equivocados, negativos, abusos, violência, agressividade, traição, desonestidade. Não é nós sermos coniventes ou não é fingir que está tudo bem. Às vezes, para a gente transparecer uma aura de santos ou espíritos evoluídos, santos não, mas espíritos evoluídos, nós fingimos que está tudo bem quando não está tudo bem. Então, dentro de nós, no mais recôndito do nosso ser, quando somos atingidos no nosso orgulho, como é que nós agimos ou reagimos? E não é manter uma atitude de superioridade ou se achar melhor do que os outros, porque isso não me atingiu. É uma atitude muitas vezes orgulhosa. Porque nós somos seres humanos, nós somos frágeis ainda, e as atitudes, principalmente daqueles que convivem ao nosso lado todos os dias, aqueles que nós mais amamos, são aqueles que mais nos atingem, com as colocações indevidas, com as críticas inadequadas, com o modo como direcionar a palavra a nós, e eles conhecem a fundo as nossas fragilidades, porque convivem ao nosso lado o tempo todo e conhecem
o nosso ser, às vezes muito mais do que nós, e penetra fundo como se fosse uma arma a nos ferir. E aí nós ficamos a pensar, será que é manter essa atitude de superioridade? Porque agora eu sou espírita e sei que devemos perdoar e assim aceitar de forma a sermos vilipendiados de formas mais diversas? Não significa ser passivo diante do erro do outro ou conivente. Obviamente que não é isso. O próprio Jesus não foi passivo. Ele não reagiu, mas ele agiu quando o soldado bateu. E nesse sentido, não é que a gente não tenha a dignidade de ser o que somos e assumirmos este lugar enquanto seres humanos dignos que merecemos respeito. Merecemos respeito e o respeito começa quando nós nos amamos. E nós nos amamos quando nós nos perdoamos e somos capazes de perdoar o outro. Obviamente que não significa perdoar também mudar o meu comportamento ou necessariamente ter que mudar esse comportamento para simplesmente passar uma imagem ao outro de que está tudo bem. Ou não significa, ou não é preciso muitas vezes comunicar verbalmente, mas a energia que emitimos ao outro, às vezes em silêncio, em não estar digladiando, em não estar duelando mentalmente com o outro, nós já começamos o processo invisível do perdão. Porque às vezes é preciso comunicar para nós mesmos, em silêncio, no silêncio do nosso quarto, em silêncio das nossas preces. Eu te perdoo, eu te amo, eu te aprovo também. Porque eu também me aprovo e eu me amo. Porque nesse processo de amar a si mesmo, de se perdoar, eu vou então entender as fragilidades do outro. E nesse processo de entender a imaturidade do erro do outro, que nós vamos por um processo consciente, paulatino, tentar então colocar em prática a sentença de Jesus, perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, perdoar não necessariamente é dar uma nova chance. Dar nova chance no sentido de a pessoa lhe fazer de capacho. Não necessariamente eu tenho que conviver com o meu agressor. Quando Jesus disse, amai os vossos inimigos, ele não quis dizer que tivéssemos o mesmo amor, a mesma empatia que temos para com os amigos. É não fazer o mal, é não retribuir o mal com o mal. É poder, então, fazer todo o bem possível que estiver ao nosso alcance. Portanto, perdoar quando nós estamos percebendo que estamos sendo usados. Porque somente lobos caem em armadilhas para lobos. Quando nós estamos percebendo que estamos sendo usados pela falta de autoestima do outro, pelas fragilidades do outro que faz no processo de nos usar, não sejamos então capachos ou objetos nas mãos do outro achando que estamos ali perdoando. Não é isso perdoar. Jesus não nos convocou ao desrespeito, a negarmos a nossa identidade. Por isso mesmo, perdoar é uma viagem e não um porto. É uma viagem, é um processo que se dá conosco mesmos e vai chegar a um porto. Mas esse porto de chegada não necessariamente é um porto que vai ter um ponto e um ponto final no sentido de que ali está fechado. Porque sabemos que às vezes, dependendo da agressão que nos é endereçada, nos vai ser necessário. Às vezes, por exemplo, se somos roubados com um relógio, ok, a gente nem faz muita falta. Ou quando pisa no nosso calo, doeu um pouquinho, mas a gente desculpa. Mas vamos lá, vamos aumentar. Quando, por exemplo, um filho nosso é assassinado. Quando somos traídos pelas pessoas que mais amamos, precisa de um tempo maior. Às vezes precisa mais de anos para que se processe, porque não é um porto de chegada, mas é esse processo paulatino. E não adianta nós dizermos, eu perdoei da boca para fora, porque isso é ser
apenas ou passar uma imagem de que somos bonzinhos, quando na verdade nós ainda estamos no processo de refazimento. Agora, perdoar sendo essa viagem, não esqueçamos que nessa viagem nós somos todos andarilhos. Muitas vezes nós não vamos de avião, nós vamos a pé. E é preciso ter esse tempo e esse cuidado conosco mesmo, das nossas fragilidades. E ao mesmo tempo aceitar esse tempo necessário para o auto-perdão e para o perdão. Perdoar é esse desafio constante. É um amor misericordioso no exercício da doação. E nesse exercício da doação, precisamos então trabalhar o nosso ego para chegar mais profundamente às palavras e entender o que Jesus nos convocava para amar aos nossos inimigos. Jesus é o caminho para o perdão e nós o seguimos? Como estamos seguindo Jesus? Nós temos motivos para perdoar? Vamos tentar, então, de forma racional agora, ver que caminho nos leva à libertação, já que o título da nossa palestra é exatamente Perdão, Auto-Perdão para a Libertação. Diante de uma ofensa, vem-nos então a ira. E aí vem o delírio, nos delira. A ira delira, que faz com que nós, então, assumamos instintivamente a reação e não a ação. Os motivos para perdoar são os mais diversos colocados por Joana de Ângeles, pelos Espíritos, que nos convocam a que a conquista da nossa paz interior e nos aliviarmos dos efeitos debilitantes da raiva, do ressentimento, esse ressentimento crônico que vai e volta, ressentir, sentir de novo, novamente. Ou seja, quando somos agredidos, se a gente quiser colocar isso nas nossas vidas como algo e ficar lá ruminando, é um sentir novamente. Quando nós falamos sobre a ofensa, nós então imprimimos emoção naquilo que vem à nossa mente novamente. Então, o espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade, conforme nos diz Chico Xavier, em mais nada na vida. Em absolutamente mais nada. Eu digo, e agora com base em Chico Xavier, que haja o que houver na nossa vida, haja o que acontecer, conforme ele nos diz, as tsunamis as mais diversas das nossas vidas, nós saberemos administrar todo e qualquer dissabor. Se nós aprendermos esta lição que nos parece tão difícil que é perdoar. Mas para isso a gente precisa saber o que é o não perdão e o que é o perdão, para podermos então não exigir de nós algo hercúleo, quando os nossos músculos do perdão ainda não estão preparados para o peso maior, que é suportar muitas vezes ofensas tão difíceis e desafiadoras. É preciso então galgar essa viagem interior. E é em busca desse autodescobrimento que nós vamos conquistando paulatinamente. E perdoar é uma decisão, é uma atitude, um processo e um modo de vida, porque nós temos que nos perguntar: eu quero carregar esse fardo? Eu quero voar? Eu quero me libertar? Ou eu quero estar preso a um passado? Porque quando nós não perdoamos, e perdoar é exatamente oferecer a outra face, no sentido de que não é ficar passivo. Inclusive, alguns interpretam essa passagem, né, essas palavras de Jesus, não é nesse sentido, mas é a gente estar, então, sabendo exercer a compaixão para com os erros alheios, porque nós também erramos. O que seria de nós se nós não abríssemos as nossas mentes para o perdão? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes no processo da evolução. E somos convocados, todos nós somos convocados para o exercício constante desse perdão, que é um processo e um modo de vida.
E aí, num exercício consciente, façamos então essa pergunta. Queremos nos libertar, fluir na nossa vida, ou queremos ficar vomitando um passado que passou? Será que a gente quer carregar um fardo que vai nos emperrar a evolução em todos os sentidos? E aí, sendo essa decisão, nós vamos ver os nossos limites da nossa personalidade, os nossos medos, as nossas neuroses. Perdoar é essa atitude de aceitar ser responsável pelas nossas percepções e pela percepção do outro. Numa atitude em que eu percebo esse processo que requer mudança dessas percepções repetidas vezes. E aí esse modo de vida, que é uma transformação de vida, de vítimas muitas vezes indefesas, e poderosos para pessoas amorosas, para exercer a amorosidade. Aí a gente pode dizer, é difícil, é muito difícil perdoar. E aí a gente pode até chegar à conclusão que é difícil mesmo e ficar parados e achar que não vai mudar. Mas a gente começa com pequenas coisas na vida. Vai perdoando pequenas coisas e vai começando a fazer prece pelo ofensor, mentalmente. Comecemos a fazer prece, porque aí a gente vai ter a coragem de chegar efetivamente ao lado do outro e não fazer aquele mal que muitas vezes a gente inconscientemente, ou até no discurso que espíritas dizem, não, vai ver então, existe a lei do retorno, o que ele fez, paga-se, viu? Ou seja, a gente às vezes não se vinga na mesma moeda, mas a gente utiliza-se desse discurso, né, bastante amoroso para com os nossos irmãos, quando a gente pronuncia frases como essa. Não, existe a lei do retorno, espera só. E quando acontece algo de mal com o pretenso adversário, eu não falei que existe a lei do retorno, como se Deus, então nós delegamos a Deus, não a nós, nas nossas mãos não, mas Deus será capaz de fazer justiça. Deus não é punitivo, Deus é educativo. Nós nos responsabilizamos por aquilo que nós fazemos e deixamos de fazer, assim como o outro. E nós temos que ter compaixão pelo fato de o outro não estar atento a alguns atos que têm consequências as mais diversas para a vida dele e para a de outrem. E aí, como amorosos, ou exercendo a amorosidade que estamos exercitando, façamos então com as pequenas coisas. Esta semana nós fomos atendidos em uma repartição, chegamos, a secretária estava meio atrapalhada, estava violenta, e aí nós chegamos para sermos atendidos e ela então, já começou assim, falando alto, e eu não tenho nada a ver com a situação. E aí, eu digo, eu não vou levar para casa essa agressão, que daqui a pouco eu vou passar para o meu vizinho e tal. E aí começamos a exercitar, e exatamente quando a gente vem falar sobre o perdão, onde a gente tem que exercitar isso nos pequenos atos. E aí começamos a falar, num tom bem mais baixo, bem mais sereno. Por favor, eu gostaria, como é seu nome? E a pessoa diz lá, digo, Mariana, por favor, eu vim aqui para ser atendida por fulana de tal, ela está disponível. Então, nesse momento, ela baixou guarda e aí começou, desculpa, eu digo, você não me agrediu, eu não tenho que lhe perdoar por nada. Obviamente, ela estava digladiando-se com o outro e vinha com a energia para desferir no outro. E normalmente a gente faz isso nas situações mais corriqueiras. De repente essa mulher mudou completamente, ela disse, espera aí que eu já tenho uma pessoa ali para lhe atender. Eu falei no nome dela, com o nome dela e calmamente.
E de repente ela trouxe uma outra pessoa para que eu pudesse ser atendida mais rapidamente. E depois, ainda no final, ela disse: você gostou dos serviços? E ainda disse: me desculpa. De novo, porque ela se sentiu envergonhada por estar numa repartição em que deveria tratar bem os clientes e foi grossa. Então, assim, o que é que a gente se envergonha? Façamos o outro observar ou refletir, que é o que Jesus fazia, fazendo o outro refletir sobre as ações. E não levemos, não tomemos isso como pessoal. Ela estava de mal lá com o outro, não era comigo. Entendamos isso. E muitas vezes aqueles que vêm nos atingir ou querendo nos atingir, a gente entra na vibração, entra naquele circuito, naquela energia de duelo mental, de duelo mesmo às vezes físico, e acabamos por gerar inimizades. E a necessidade, então, do perdão. Portanto, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Milhares de vezes. Agora, se não perdoarmos os outros, nós vamos carregar um fardo pesado do ressentimento e da mágoa. E às vezes, o que parece impossível perdoar, porque o ato foi tão ofensivo, né? Nós decidimos que não devemos, mesmo assim, nos vingar. É o ponto de partida de todo o perdão verdadeiro. E bloqueios que impedem o perdão, colocados por Joana de Ângeles, esse sentimento de que, ao perdoar, estamos justificando o comportamento que nos feriu. Ou tendo esse desejo de vingança, né? Quando não perdoamos, nós nos tornamos escravos da mágoa, escravos do ressentimento. E aí, nos lembramos que para perdoar ao outro, precisamos nos perdoar também. E nos lembramos de um caso que nós, há muito tempo atrás, nós fizemos um atendimento a uma pessoa que vinha com um processo de culpa. Ela não havia se perdoado. Na verdade, era o esposo. Ele relatava que a esposa não conseguia engravidar. Ela não conseguia engravidar depois de várias tentativas. E aí, ele então narrou o que eles carregavam juntos, que era a culpa de ela, ainda num tempo em que eles não tinham planejado, ela engravidou e ela havia praticado o aborto. E por um processo de culpa, de não perdão, ela carregava isso inconscientemente, não conseguia mais engravidar. E ele relatava, chorando, né? Eu vim aqui, então, olha, vocês não têm, quer dizer, eu sou culpado, eu a incentivei, eu de alguma forma fui conivente com o ato. Nós matamos um inocente, isso não é crime. E aí, o que vocês dizem, quer dizer, o Espírito diz, eu vou então adquirir este karma para a vida toda, o que será de mim, o que será dela? Então nós não seremos mais felizes? Eu olhei para a face daquele jovem ainda. Disse, não importa o que se fez, mas o que se está fazendo, semeando para o futuro. O que vocês podem fazer hoje? E aí foi quando eu lancei a proposta de eles, se ela não estava podendo ter filhos, adotar uma criança. Uma criança que precisasse de um pai e de uma mãe, que precisasse de amor, de conforto. Quantas crianças abandonadas, que pais e mães deixam ao léu, e estava ali um casal, ainda jovem, se propondo a ser pais e não achavam uma saída. E nós propomos, então, que eles adotassem uma criança. Passou-se 1 ano, 2 anos. E certa feita, quando estava em uma reunião espírita, vem adentrando um jovem que me abraça. Disse, eu tenho um grande carinho por você. E vinha com a criança no colo. Olha aqui, a nossa filha. Isso
assim, eu fiquei muito emocionada porque eles haviam adotado a criança e ele estava liberto do processo de culpa, assim como ela. Havia, porque não adianta o que nós fizemos, deixa para trás, os erros que nós fizemos, que nós cometemos. Adianta o que nós estamos neutralizando a partir do processo do amor. Por isso que é preciso, às vezes a gente é tão inflexível com o outro. E muitas vezes quando o outro chega com as dores as mais diversas, muitas vezes nós impiedosamente dizemos, isso é o karma. Vocês merecem passar por isso. Vocês estão passando por isso porque em outra existência você, então, abortou, nessa mesmo você abortou, então não merece agora ser mãe e ser pai. Nós sentenciamos a vida do outro e a nossa mesma. Nós não achamos que merecemos mais ser felizes por uma atitude infeliz que tivemos no passado. Será que é assim que Jesus se comportou? Com a mulher adúltera? Com Judas? Não, de forma nenhuma. Ele tentou, obviamente, dar um novo rumo àquelas almas para se libertarem da escravidão que é a culpa. Portanto, esse processo de auto-perdão é a nossa libertação. E nos lembramos também de um caso narrado por Alberto Almeida, médico, terapeuta espírita do Pará, que mora no Pará e que participa sempre do movimento de integração do espírita paraibano, quando ele contou o que aconteceu com ele quando estava junto com membros da Sociedade de Caridade Espírita, onde ele participava, estava em caravana para doação às crianças carentes, às famílias carentes de uma comunidade. E ele vai no carro, nesse carro iriam então os mantimentos, quando atravessa uma criança em disparada. E ele, mesmo tentando frear o automóvel, as rodas então atingem o corpo daquela criança que cai inerte. E ele, como médico, salta do carro e então observa os pulsos daquela criança, o coração já não mais batia. Ali estava então já sem vida. E aí vocês imaginem, quer dizer, como ele não sentiu naquele momento, achando ou possivelmente achando no processo de culpa e parecer ele se perdoar de achar que foi o culpado da morte daquela criança. Obviamente isso foi uma trama da espiritualidade inferior para que ele desistisse do trabalho do bem. E em reunião mediúnica foi relatado que é exatamente aí onde os espíritos agem, os espíritos inferiores, no nosso processo de culpa, que emperra a nossa evolução, que emperra a nossa ação no bem. E foi aí que ele então teve todo um trabalho de auto-perdão e conscientização de que ele não fora culpado, para poder então retomar os trabalhos de caridade. Assim somos nós, na nossa infantilidade, porque muitas vezes a gente erra, porque nós ouvimos discursos ou fomos educados às mais diversas formas, que incutiram lógicas as mais diversas para que reagíssemos diante das agressões. Bateu, né? Não leva para casa, você revida. Não nos ensina a agirmos e não reagirmos. Então, se cometermos um erro, podemos cair em duas atitudes extremas. Quais são essas atitudes extremas colocadas por Joana de Ângeles? A atitude passiva, ou seja, o desculpismo, formado por três atitudes: julgamento, justificativa e irresponsabilidade. A gente pode cair nesse extremo, da irresponsabilidade, de justificar o nosso erro sempre e não se responsabilizar. Mas existe uma outra atitude reativa,
que é essa que eu estou colocando, que é o culpismo, formado também por 3 atitudes: julgamento, condenação e punição. Punição de si mesmo como do outro. E se nós nos punimos, nós somos inflexíveis conosco, nós somos também para com o outro. Portanto, qual seria a saída, gente? Qual é a saída para nós diante das agressões? A ação responsável. Processo de autoconsciência composto pelas seguintes atitudes colocadas por Joana: responsabilização, arrependimento, autoanálise, aprendizado, reparação. São estes os movimentos que nós podemos fazer para a nossa autolibertação e para a libertação do outro. Ou seja, na ação responsável, esse processo de autoconsciência, que é composto por essas atitudes: primeiro, a responsabilização através de um exame consciente, tá certo? De reconhecer o ato praticado. Tudo bem, foi um ato falho meu. E às vezes a gente tem que rir dos nossos erros. Rir, deixar fluir. Porque na inflexibilidade a gente acha que sempre tem que acertar. Porque a gente tem sempre que acertar, como um aluno que tem sempre que tirar 10 na escola. Nós colocamos isso na nossa mente, que deveríamos ser perfeitos. Essa perfectibilidade do que vem a ser, isso não quer dizer justificar nesse outro sentido de desculpismo formado pela atitude irresponsável, não é isso que nós estamos colocando, mas é essa autoaceitação dos nossos limites. E se errarmos, que vamos todos errar, ainda, a todo momento a gente erra, mas a gente também acerta. E reconhecer isso é responsabilizar-se. Eu errei, sim, ok. Se o outro chegar para conosco e dizer, você foi muito reativo, ou você foi incompreensível, ou você é uma pessoa muito egoísta, né? Ou você é uma pessoa muito apegada ao dinheiro, né? Você ainda é muito apegado às suas ideias, à sua defesa do seu ponto de vista. Quando nós ouvimos isso de uma pessoa, como nós fazemos? Mexe com o nosso ego. Ou no nosso trabalho, principalmente quando estamos realizando lá no nosso serviço, que nós colocamos, né, a nossa conduta lá e a nosso talento para ser colocado à prova, e de repente vem alguém e critica esse trabalho. Como nós reagimos ou agimos? Principalmente diz que é professor, né? Professor diz que tem um ego bastante. Imagina aí chegar um aluno: professor, você deu uma aula terrível, né? Não gostei. Imagina. Ou se não, discutir com o professor sobre um ponto que ele acabou de dizer e mexer com o ego. Muitas vezes a gente não é capaz, porque quem é fonte inesgotável, não é? Não tem medo de ser colocado à prova. Ele diz: tá, tudo bem. Obrigada pela colocação, vou tentar, não é, refazer isso aqui. Por que não reconhecer? Por que a gente tem sempre que brilhar e esperar aplausos do outro? Nem sempre. São nessas fragilidades que eu sinto que sou ser humano e que estou crescendo. Assim como nós temos que aprender essa humildade de reconhecer que somos frágeis, nós também temos que aceitar a fragilidade do outro. E aí é que quando nos damos conta que estamos no processo de equívoco, como nós narramos agora há pouco, em que a jovem havia cometido, não é? Ela cometeu o aborto, que a nossos olhos isso é um crime hediondo, é considerado um crime hediondo, mas já tinha feito. Já não dava mais para voltar atrás. Agora era ressignificar. Arrependimento, estava arrependida. É reconhecer que errou. Arrepender-se. Arrepender de ter cometido o ato. Para poder, então, no processo de autoanálise, reflexão sobre o motivo pelo qual cometeu a ação equivocada. A gente faz isso normalmente com os nossos erros?
ou a gente simplesmente acumula culpismo ou irresponsabilidade para ficar cometendo os mesmos atos. Ou a gente cai num extremo ou no outro. E aí, nós muitas vezes não tomamos o erro como aprendizado. Extrair do erro um aprendizado, porque digo com toda a convicção que o que sou hoje foi resultado muito mais dos meus erros do que dos meus acertos. Foi mais resultado do que sou hoje de bom, pelo que eu errei, porque aprendi a um outro caminho, a seguir um outro caminho, que hoje eu sou o que sou. E hoje eu agradeço por uma Ana Paula, pela criança imatura que fui em tempos idos. Em um tempo que ficou ido e que muitas vezes, né, é essa criança interior que eu tenho que integrá-la e tenho que fazer minha melhor amiga. Porque foi ela que me ensinou a seguir um outro caminho, às vezes, muitas vezes, a seguir o caminho. Porque é não perder essa criança que está dentro de nós, que faz, que nos cala, que de repente travessa, é rebelde. Foi essa criança rebelde, foi essa criança, muitas vezes, que não aceitou o pré-estabelecido, que fez com que escolhesse um outro rumo na vida. O rumo com Jesus, que faz nos ver no processo de aprendizado, de extrair do erro um aprendizado para a reparação, que é transformar a atitude equivocada em atos de amor. E aí nos lembramos de Paulo de Tarso. A figura de Paulo de Tarso que, numa mesma existência, ele teve que integrar. Na verdade, não foi abandonar o Saulo, mas integrar aquele Saulo que existia dentro dele e se converter para Paulo e ser um dos discípulos que mais divulgou o Evangelho de Jesus no seu sentido mais completo e mais entusiasmado. Porque foi ele que soube no processo doloroso de arrependimento, de ter contribuído, aliás, não só contribuído, provocado a morte de Estevão, o seu futuro cunhado, que seria o seu futuro cunhado, a sua noiva Abigail. Portanto, é nesse processo de Paulo que nós nos identificamos, para que numa mesma existência a gente refaça esse percurso da nossa história. Porque a cada dia, a cada instante, a cada hora, a cada minuto, nós estamos escrevendo o livro da nossa história. E somos nós os autores principais. O outro vem como coadjuvante nesse processo, porque nós nos responsabilizamos por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Portanto, a caminhada para o perdão é esse perdão que pode durar 1 minuto, 1 dia, 1 semana, 1 mês, 1 ano, uma vida, milhares, mais de uma vida. Por isso que nós temos em reuniões mediúnicas relatos de espíritos ainda presos a vidas passadas, ainda a tramas, geralmente no triângulo amoroso, de um passado que eles não ressignificaram e que eles cristalizaram, e vem à mente dele as cenas ou as mesmas cenas, fazendo com que eles permaneçam naquela cena terrível de adoecimento, de ofensa, de traição, de abandono. E a necessidade do perdão para esses espíritos e eles saírem daquele processo. E então é quando os doutrinadores, as pessoas que estão ali para esclarecer, fazem com que por um processo, de recobrar a memória para que eles possam sair daquela situação e ressignificá-la para ir para uma outra. Às vezes a gente congela, nós estamos vivendo no passado já passado. E é isso que nos emperra e não nos faz fluir.
Nós também atendemos uma pessoa que ela não estava conseguindo se relacionar com mais ninguém, porque ela estava presa a um relacionamento passado por não ter perdoado. E esse não perdão a impedia de se relacionar com o outro. A energia não circulava para que pudesse ressignificar e amar novamente, e acreditar no amor. Sim, porque a gente ama mais de uma vez. Não só uma vez. Nós, na impermanência da vida, nós devemos acreditar que somos capazes de ressignificar na vida e avançar no processo em que muitas vezes nós congelamos pelos nossos preconceitos, pela nossa falta muitas vezes de amorosidade para conosco e para com o outro, nós sentenciamos e nós não nos achamos merecedores da felicidade e nos congelamos, nos petrificamos na culpa, no culpismo ou na mágoa ou no ressentimento, que é o gigante maior da nossa alma, conforme nos diz Joana de Ângeles. Esse gigante, aliás, ela coloca gigantes da alma como sendo ressentimento, o ciúme e a inveja. No livro O Ser Consciente. E aí é esse ressentimento, essa sombra densa, segundo ela, que vai se caracterizando como sendo um lixo mental, uma enfermidade que vai nos consumindo e nos deteriorando num tormentoso ou numa tormenta psicológica alienadora. Alienadora porque nós não convivemos mais com o outro, nós nos fechamos, nós nos enclausuramos nas nossas ideias petrificadas de não perdão. E aí a raiva não extravasada, não liberada, ela cria um veneno que corrói a nossa alma. E vocês imaginem a corrosão que provoca dentro de nós, que aí vem as doenças as mais diversas. E aí, queremos nos escravizar ou nos libertar? Sejamos inteligentes, vamos seguir o que Jesus nos disse. Por isso que ele disse: amai os vossos inimigos. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E quando a gente diz não consigo, esse é o nosso ego que quer falar mais alto. Façamos isso mentalmente em casa, ou dizendo, mesmo que o outro não esteja ali, eu te perdoo, eu te amo. Façamos isso no processo. Se a gente ainda não consegue fazer isso na prática ainda, ou de coração, possamos treinar através da prece, através das palavras, para que um dia essas palavras brotem dos nossos corações. E aí nós nos libertemos, porque não adianta e não é nada inteligente ficar enclausurado. E nós não queremos, e com certeza, não é? Todos nós somos inteligentes, usamos a razão. Porque quando a gente usa muito a emoção, a gente age também só pela emoção e a gente perde de avançar na existência. E não sabe muitas vezes porque estamos ruins no trabalho, a gente não consegue avançar, a gente não entende porque nos relacionamentos a gente não dá certo, a gente não entende porque não temos amigos, porque somos uma pessoa que vive. Muitas vezes carregamos um fardo muito pesado nas nossas costas. Nos libertemos para alçar o nosso voo. E para terminar nossas colocações, vamos ler umas palavras que nós, por um processo também de autolibertação, que é um treino para nós também. E um dos treinos é escrevermos sobre, né, o fato, sobre a virtude que queremos conquistar. E
nós então escrevemos essas palavras: perdão. Ofensa recebida, não esquecida. Momento marcante que dilacerou as fibras da tua alma. Ecoa na memória como ressentimento insistente. Mesmo sem querer, volta novamente. E aturde o coração, a mente. E atormenta mais e mais de forma inconveniente. Como espinho, fere e não confere. Sentes a indiferença do teu agressor. E no estertor do rancor, rumina a mina da tua vida. Não plenamente vivida, mas escrava, vadia, da tua hora vazia. Quanto tempo perdido, alma amiga, adormecida, pelo gelo de inflexibilidade e de cristalização, de uma ação passada reeditada como um ditado maldito. É hora de conciliação enquanto estás a caminho com teu irmão. Cria nova paisagem mental e revigora o olhar no clima de fraternidade. Já estás na idade de maturidade, não volta à vitimização. Ó, alma amiga, o que te faltas para o pleno perdão? Não esperes compreensão, mas exala tua cor de amor no rosto do teu agressor e convida-o para uma nova dança na roda da vida. Que convidemos para uma nova dança o nosso agressor, que pode se tornar o nosso melhor amigo. Que Jesus nos ampare.